Boa noite a todos. Queridos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, estamos tendo mais uma oportunidade de podermos nos reunir em seu nome, como igreja do Senhor, para adorarmos a Deus, para cultuarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós daremos assim continuidade à exposição na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versos 1 e 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor Deus. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações neste momento. Senhor Deus, graças nós te damos pelo grande privilégio de podermos nos reunir em Tua presença e juntos adorarmos ao Senhor. Ó Deus, também muito obrigado pela oportunidade de podermos meditar na Tua palavra e aprendermos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor nos concede de podermos ter o auxílio do Teu Espírito nos iluminando, nos direcionando à Tua verdade. Ó Deus, se alguém que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem e ainda não conhece o Senhor, que possa, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, crendo no Evangelho que está na Tua palavra. Também, Senhor, eu te peço por todos aqueles que já receberam a Tua palavra e que foram salvos por este Evangelho e que agora estão trilhando o caminho rumo à Pátria Celestial. Nos ajuda a termos o alimento espiritual, o fortalecimento das nossas almas, a edificação, Senhor, espiritual, para que assim continuemos firmes nessa jornada. Nos ajuda, nos abençoa, sei com a minha vida que eu possa tão somente, ó Deus, pregar aquilo que estiver de acordo com a Tua verdade, com Tua palavra, com os ensinamentos que o Senhor de fato traz para a vida da Tua igreja por meio desse texto que acabamos de ler. Assim eu te peço, te rogo, grato por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um teólogo muito conhecido no meio reformado, o R.C. Sproul, ele conta que quando ele tinha 6 anos de idade, ele morava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e em um determinado dia, enquanto ele estava na frente da sua casa jogando bola com os seus amigos, de repente aquela brincadeira foi interrompida por uma gritaria na vizinhança. Donas de casa com os seus aventais saíam de suas casas, iam para as ruas, batendo nas panelas, gritando de alegria, e ele, como ainda era um garoto, não entendia muito bem o que é que estava acontecendo ali, não é? Sei que ele diz que a vizinhança em toda estava irrompendo em júbilos de alegria. Então, ele perguntou para um adulto o que é que estava acontecendo, e ele recebeu a resposta: acabou de sair na TV, a guerra acabou. Era a Segunda Guerra Mundial. Aquelas pessoas estavam, na verdade, comemorando, estavam celebrando o fato
de que a guerra havia acabado e que agora havia paz. E a família do Sproul se alegrou também sobremaneira, porque agora o pai dele poderia retornar para casa. O pai dele estava servindo como soldado na guerra e agora ele poderia retornar para o seu lar. Queridos, aqueles que sofrem com uma guerra sabem reconhecer o valor da paz. Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que a paz entre os homens ela não é definitiva. Por causa dos pecados, nós presenciamos constantemente guerra entre povos, entre tribos, entre nações, entre pessoas. Porém, queridos, nós vamos observar nesta noite que um dos efeitos, um dos benefícios, um dos frutos da justificação pela fé é que ela vai trazer para a vida do cristão uma paz definitiva no seu relacionamento com Deus. Uma paz inquebrável, uma paz que começa nessa vida e que vai durar por toda a eternidade. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vimos que a partir do capítulo 3, Paulo ele começa a expor a doutrina da justificação pela fé. Ele então trata desta doutrina, trazendo alguns conceitos, trazendo alguns exemplos, mostrando, como nós vimos no capítulo 4, que Abraão foi justificado não pelas obras, como alguns judeus pensavam, e nem muito menos pela circuncisão, como também havia quem pensasse, mas ele foi justificado única e exclusivamente por sua fé em Deus, como está registrado lá em Gênesis, no capítulo de número 15. Abraão creu e isto foi-lhe imputado como justiça. Agora, queridos, nós chegamos ao capítulo de número 5 da carta aos Romanos, onde Paulo prossegue tratando a respeito desta doutrina. E depois de falar e expor e mostrar como é que nós somos justificados mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, Paulo agora ele vai se concentrar em tratar a respeito dos benefícios práticos para a vida do cristão da justificação pela fé. Então, nesses 2 versículos, nós vamos perceber que Paulo ele vai se dedicar a tratar especificamente desses efeitos, desses frutos, desses benefícios da justificação pela fé. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema, os frutos da justificação pela fé. Nós vamos começar a tratar deles a partir aqui do sermão de hoje. E, em primeiro lugar, vamos ver o primeiro fruto da justificação pela fé, que é a paz com Deus. Veja que Paulo começa o texto dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa dizendo justificados, pois. Essa conjunção, pois, liga o que Paulo vai falar aqui com o que ele já vem tratando nos capítulos anteriores. Ou seja, até aqui o apóstolo Paulo ele vem explicando como é que nós fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. A partir de agora, ele vai mostrar quais são os efeitos disso, quais são os benefícios disso na vida do cristão. O que é que vai implicar nas nossas vidas o fato de sermos justificados pela fé em Jesus Cristo? Ok? E o primeiro benefício, a primeira implicação, o primeiro efeito da justificação pela fé, meus queridos, é a paz com Deus. Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Precisamos entender, queridos, o que é ter paz com Deus. Paulo ensina que uma vez que nós fomos justificados dos nossos pecados, nós agora tivemos o nosso relacionamento com Deus, o quê?
apaziguado. Apaziguado. Ou seja, antes de sermos justificados, o nosso relacionamento com Deus era um relacionamento de inimizade, era um relacionamento de guerra. Nós vivíamos contra a vontade de Deus, vivíamos afrontando a Deus, vivíamos em inimizade, em uma guerra declarada contra o Senhor, até que fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo e tivemos o nosso relacionamento então apaziguado. A paz entre nós e Deus foi estabelecida no momento em que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Conforme podemos observar aqui nas palavras do apóstolo Paulo, esta paz com Deus, ela não é uma bênção que nós vamos desfrutar somente no futuro. Não, ela é uma bênção para o presente. Ela é uma bênção que nós já podemos desfrutar dela aqui nesta vida. Nós já podemos estar conscientes de que agora eu estou num relacionamento de paz com o Senhor Deus. E isso muda tudo em minha vida. Deus não tem mais nada contra mim, porque a condenação pelos meus pecados já foi aplicada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Agora, é importante, queridos, fazermos uma distinção entre aquilo que a palavra chama de a paz com Deus e a paz de Deus. Porque a paz com Deus, ela é resultado da justificação. A paz com Deus não se trata de um sentimento, mas de um fato. O que é que isso significa? Significa, meus queridos, que uma vez que eu e você cremos em Jesus e fomos justificados por Deus através do sacrifício de Cristo, é fato que agora nós estamos em paz com Deus. Esteja eu sentindo isso ou não. Independentemente daquilo que eu possa ou não sentir, o fato é que aqueles que são justificados, eles estão em paz com Deus. O relacionamento deles com Deus foi restaurado. Agora, é importante, como eu disse, entendermos que essa é a paz com Deus. Por outro lado, a Bíblia também trata a respeito da paz de Deus, que essa sim é, de fato, um sentimento resultante de uma consciência de que sabe que agora está em paz com Deus. Essa paz de Deus, meus queridos, ela é a paz que Deus coloca em nossos corações. Ela é a paz que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses que ela excede todo o entendimento. Ela é uma paz que vai habitar no coração e nos trazer tranquilidade e não permitir que fiquemos ansiosos, inquietos, temerosos. Agora, é importante nós entendermos que esta paz de Deus, essa paz que nós muitas vezes sentimos em nosso coração, ela pode ser abalada. Ela pode sim ter altos e baixos. Isso é importante que seja dito. Porque, de fato, na medida em que nós buscamos ao Senhor, nós vamos receber dele a paz, no nosso coração, afugentando toda a ansiedade, todo o medo, toda a inquietação e preocupação demasiada. É por isso que nós vamos encontrar o apóstolo falando que nós devemos lançar sobre o Senhor Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, não é? Isso com súplicas e ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente. Então, precisamos pontuar isto, precisamos deixar claro esta questão. Por quê? Porque pode ser que, de repente, alguém que é um cristão verdadeiro, não é, que está em paz com Deus, ele não sinta a paz de Deus. Ele acha que Deus está contra ele por alguma razão, que ele ainda não foi perdoado dos seus pecados, que Deus está irado e vai condená-lo pelos seus pecados, coisa que nós sabemos que não é assim, pois se de fato você é um crente em Cristo Jesus, o seu relacionamento com Deus está em paz. É claro que nós pecamos e isso certamente vai trazer ao nosso coração tristeza, um peso na nossa consciência, vai trazer de fato um sentimento de mal-estar, e nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos nos arrepender desses pecados, nós precisamos abandonar esses pecados, mas o fato é, meus queridos, que Jesus garante a nossa paz com Deus, pelo fato dele ter morrido na cruz pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Então, esta paz que nós temos com Deus, ela é um fato. É o que a palavra de Deus nos ensina e garante. Paulo, então, faz questão de explicar como é que essa paz com Deus foi obtida. Essa paz nos foi concedida porque fomos justificados mediante a fé em Cristo e em sua obra redentora. Veja que vai ser dito aqui na continuação do verso 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus, ela só pode ser obtida se for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo, por meio da fé na obra redentora de Cristo. E esta explicação, meus queridos, ela é sem dúvida muito importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas podem se iludir achando que tem paz, quando de fato elas não estão em paz com Deus. Uma pessoa pode sim ter aquela sensação agradável de que está em paz com Deus porque ela pratica boas obras, porque ela é uma pessoa que tem a sua religiosidade, ela cumpre certos rituais religiosos, então ela pode se iludir achando que está tudo bem entre ela e Deus. Eu pratico boas obras, eu faço isso aqui lá na igreja, então está tudo bem comigo e Deus. Mas essa é uma falsa paz. Essa é uma paz de quem está morto, é uma paz de cemitério, porque não está em paz. Ela é ilusória. Uma pessoa, meus queridos, ela pode estar debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno, mas porque pratica boas obras, porque ela é religiosa, ela pode pensar que está tudo bem, que na verdade ela está indo para o céu, quando a Bíblia diz que não é bem assim. Essa falsa sensação de paz ilude, não é? Ela acha que de alguma forma ela vai poder obter a sua salvação por meio das suas obras. E como nós temos aprendido aqui na carta aos Romanos, quem confia nas suas obras, pensando que por meio delas vai ser salvo, está perdido, está condenado. Certo? A salvação, ela é única e exclusivamente mediante a fé em Jesus Cristo. É o que Paulo tem trabalhado de forma tão precisa aqui nesses capítulos de Romanos. Nós temos acompanhado. Ele fez questão de mostrar que todos os homens são pecadores, estão debaixo da condenação de Deus, e mostrando com isso que
O homem é incapaz de satisfazer as demandas da lei, é incapaz de ser salvo por suas obras, é incapaz de ser justo diante de Deus, que só há um caminho de justificação, que é através da fé em Jesus Cristo. Esse caminho, ele vem lá do Antigo Testamento, foi trilhado por Abraão, por Davi, por todos os santos lá do Antigo Testamento, e é o mesmo que Paulo está anunciando aqui. Não há outro caminho. O caminho pelo qual Deus justifica pecadores é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se a sua paz estiver baseada em qualquer outro caminho, ela é uma falsa paz. É o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor Michel está dizendo, é o que a palavra de Deus mostra. Segundo fruto da justificação na vida do cristão é o acesso a Deus. Esse é o segundo efeito, o segundo benefício, o segundo fruto que Paulo menciona da justificação pela fé, o acesso a Deus. Veja aí o verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Veja, essa palavra que Paulo utiliza aqui para acesso, lá no original, na língua grega, traz a ideia de você ter permissão para adentrar a presença de um rei, levado por outrem, levado por um intermediário, alguém que pega você e coloca na presença do rei. E de fato, meus queridos, Cristo, ele fez isso por nós. Cristo foi o mediador, aquele que nos introduziu na presença de Deus, que nos deu acesso a Deus. Foi Ele que de fato abriu a porta para que eu e você, que cremos nele, pudéssemos então ter acesso a Deus. Veja, aqueles que acompanharam aqui conosco as exposições de Hebreus, ali nós temos essa doutrina exposta de uma forma assim profundamente esclarecedora. Os irmãos lembram que lá em Hebreus o autor deixa claro que para que pudéssemos ter acesso a Deus, Cristo conquistou esse acesso por meio do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz. Cristo, ele rasgou o véu do templo, ele então nos deu acesso à presença de Deus, e nós então, uma vez saindo daquele estado de pecado, fomos então, por meio de Cristo, santificados e apresentados na presença de Deus. E de fato, meus queridos, foi através do sacrifício de Cristo, por meio daquilo que ele fez na cruz, que foi assinado o tratado de paz entre nós e Deus, e que agora nos dá acesso ao trono da graça do Senhor Deus. Lá no Antigo Testamento, nós estudamos aqui como é que ocorria o povo de Deus. Para conseguir se aproximar de Deus, ele dependia dos sacerdotes, dependia dos sacrifícios, dependia da mediação humana, mas agora a justificação pela fé em Cristo torna todos os crentes como pessoas que podem ter acesso à presença de Deus, que podem chegar à presença do Senhor a qualquer momento. Isso é algo maravilhoso, queridos. Quando nós pensamos nesse aspecto tão importante da justificação, o benefício de podermos ter acesso à presença de Deus, nós pensamos, por exemplo, no culto. Hoje, quando nós nos reunimos em assembleia solene para cultuarmos a Deus, nós o fazemos na presença de Deus. Deus, ele está de fato recebendo o culto que prestamos a Ele. Estamos na presença de Deus, adorando a Deus, levando diante dele as nossas orações de gratidão, de petição, de súplica, de intercessão.
nós estamos na presença do Senhor, louvando a Ele, dando a Ele nossa adoração, nosso louvor, toda a nossa honra. Estamos diante de Deus, exaltando, louvando, bendizendo, e Ele está recebendo o nosso culto. Então, ter acesso a Deus significa isto, em termos de comunidade, em termos de povo da aliança, nós nos ajuntamos solenemente e prestamos um culto a Deus que Deus está recebendo, que Deus se faz presente, que Deus tem prazer. Você já pensou que maravilha? Deus recebendo um culto de pecadores e sentindo prazer nesse culto, somente pela mediação do Senhor Jesus Cristo é que nós temos essa maravilhosa bênção. Também, queridos, nós podemos pensar não apenas no sentido comunitário, mas também no sentido individual, ou seja, eu posso adentrar a presença de Deus aonde eu estou, seja em casa, no trabalho, na escola. Eu posso orar ao Senhor, eu posso adentrar a presença de Deus, estar diante do trono da graça, levar a Ele as minhas súplicas, as minhas petições, derramar o meu coração na presença dEle, agradecer a Ele pelas incontáveis bênçãos que Ele tem me concedido, e Deus me ouve. Eu não preciso mais ir para determinado lugar, subir um monte, ir para a cidade tal, para que então Deus possa me ouvir e eu possa estar na presença. Aonde eu estiver, por meio de Cristo, eu tenho acesso direto ao Pai. Acesso direto à presença de Deus. E isso, queridos, é um benefício que nos foi concedido por causa da justificação pela fé. Um terceiro benefício que Paulo vai mostrar aqui, nós vimos primeiro, paz com Deus. Segundo, o acesso a Deus. Terceiro, alegria na esperança da glória de Deus. Veja que o terceiro fruto da justificação está aqui expresso no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, quando é dito assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A alegria na esperança da glória de Deus. Ou como Paulo diz aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas o que é que significa isso? Nós precisamos compreender bem, até porque esse termo gloriar-se, na nossa língua, muitas vezes ele vai receber um sentido negativo. Quando você fala de alguém que se gloria, traz a ideia de uma pessoa que está se gabando, que está se exaltando, não é? Que está, de alguma forma, querendo aparecer pelos seus méritos, não é? Mas no sentido aqui, a expressão gloriar-se não possui esse sentido negativo, mas o sentido aqui é o sentido de alegrar-se, de regozijar-se, não é? Como em algumas traduções você vai encontrar, ao invés de gloriar-se, alegrar-se, regozijar-se. Então, o terceiro efeito da justificação pela fé é, de fato, nos alegrar na esperança da glória de Deus. Mas esse finalzinho também a gente precisa entender. O que seria se alegrar na esperança da glória de Deus? Veja, a palavra esperança aqui no texto, ela não é colocada como usualmente a gente costuma utilizar. Esperança aqui não é algo incerto. Esperança aqui é uma certeza. Mas muitas vezes não é assim que a gente utiliza essa palavra. Eu espero que eu vou conseguir um emprego, eu espero que o meu candidato vai vencer a eleição, eu espero isso. Ou seja,
é algo que eu tenho uma expectativa que aconteça, mas eu não tenho certeza, eu não tenho segurança se vai acontecer. Mas a esperança que Paulo menciona aqui é uma certeza. Não é uma mera esperança de algo que pode ou não acontecer, é uma certeza. Mas uma certeza de quê? Eu me alegro por uma certeza, a certeza da glória de Deus. Mas o que seria isso? Quando ele está mencionando aqui a glória de Deus, ele está se referindo à manifestação final da glória de Deus, que vai acontecer quando? Quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, quando a glória de Deus se revelar neste mundo, quando nós nos tornarmos participantes da glória de Deus. Então, veja que Paulo ele está mostrando aqui que a nossa alegria está na certeza de que Deus vai manifestar a sua glória, nós vamos ter parte nessa glória. Nós nos alegramos nisso, nos alegramos quando Cristo retornar, quando Cristo vier nas nuvens, quando todo olho vai vê-lo, toda língua vai confessá-lo, todo joelho vai se dobrar diante dele. Nesse dia, queridos, a glória do Senhor vai ser manifesta de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa, como nunca se viu antes. E esta é a nossa esperança. É isso que nós mais esperamos nesta vida. Então, o terceiro benefício, queridos, da justificação pela fé, é justamente nós nos alegrarmos na certeza de que vamos participar desta glória de Deus, que vai ser manifesta ali na volta do Senhor Jesus Cristo. E essa, meus queridos, certamente é uma expectativa que deve nos causar profunda alegria. É importante que nós entendamos isto, porque muitas vezes o que ocorre é que nós tentamos encontrar alegria neste mundo, nas coisas deste mundo, mas nós não encontramos. Sabe por quê? Porque a alegria do cristão, a alegria verdadeira, está na nossa esperança, na esperança do retorno de Cristo, da manifestação final da glória de Deus. Essa esperança é aquela que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios. Lembra quando ele está falando ali sobre a necessidade dos cristãos preservarem a unidade da fé no vínculo da paz? Quando ele diz: há um só Pai, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, não é? Há um só corpo. Aí ele diz: há uma só esperança. E que esperança é essa? É a esperança de todo crente, que é o retorno em glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós ansiamos, é isso que nós aguardamos. E a certeza deste retorno é o que nos dá alegria para viver. Se você está buscando alegria para viver nas coisas deste mundo, não é de estranhar que você não vai encontrar e você vai viver frustrado, angustiado, ansioso e triste. Porque você está buscando a sua alegria aonde não deveria buscar. Queridos, caminhando aqui para o fim, queria trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Veja, hoje nós tivemos essa oportunidade de aprender a respeito dos benefícios ou de alguns benefícios, de algumas bênçãos da justificação. Bênçãos, meus queridos, que são maravilhosas, que são indispensáveis, que são absolutamente necessárias para todo ser humano. Todo ser humano deveria almejá-las, deveria desejá-las, deveria
de fato, ansiar por elas. Diante disso, eu gostaria de fazer a você a seguinte pergunta: você já se arrependeu dos seus pecados? Você já abandonou a sua justiça própria? Você já reconheceu que você não tem justiça própria, que você precisa de alguém que te substitua? Você já entendeu que essa pessoa é Cristo, que por meio da vida perfeita dele e do sacrifício dele, você pode então ter uma justiça com a qual você venha se apresentar diante de Deus? Em outras palavras e resumo de tudo isso, você é uma pessoa justificada pela fé? Porque veja, caso você não seja justificado pela fé, esse texto ele ensina de forma indireta, mas ensina que você permanece em guerra contra Deus, que você está ainda num estado de inimizade contra Deus, que você merece a condenação de Deus, que você está dentre aqueles que a Bíblia chama de filhos da ira. E isso é algo muito sério. Talvez você hoje viva tranquilamente porque você tem uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, você tenha família, e enfim, você vive uma vida razoavelmente tranquila, que você acha que isso é a paz que você deve achar. Essa é a paz. Você é uma pessoa que vive em paz. Essa paz é uma paz de quem ainda está morto nos seus delitos e pecados. É uma paz de cemitério. Você ainda não tem noção do fato de que você está em guerra contra Deus. Há uma inimizade entre você e Deus, por causa dos seus pecados. E só há uma forma de você poder ter o problema do pecado na sua vida resolvido, é através de Cristo Jesus. É através daquele que morreu na cruz por seus pecados. Então saiba que você não tem acesso à presença de Deus. A presença de Deus para você é vetada, porque você vai querer comparecer na presença de Deus por si mesmo. Você não vai conseguir. Nenhum pecador pode. Se não for através da mediação de Jesus Cristo, ninguém pode ter acesso à presença de Deus. Você também não pode ter a alegria da salvação em sua vida. Você não pode se alegrar na volta de Cristo, porque para você ela não significa salvação, ela significa condenação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, que você possa nesta noite buscar ter o seu relacionamento apaziguado por Deus. Crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida ao Senhor e ser por Ele justificado. Segunda aplicação que eu gostaria de trazer, queridos, só é possível termos paz com Deus mediante a Jesus Cristo. Veja, eu já até tratei, de certa forma, no ponto anterior, muitas pessoas se iludem. Muitas pessoas acham que estão em paz com Deus, né, porque de alguma forma, como eu disse, fazem boas obras, são pessoas religiosas. É impressionante como essas coisas têm um efeito anestésico sobre as consciências das pessoas. Elas realmente, em determinados momentos da vida delas, acreditam que estão no caminho certo, que Deus está satisfeito com elas. Mas, meus queridos, como eu disse, o problema desta pessoa chama-se pecado. E sem Cristo, o homem continua no seu pecado, merecendo a condenação de Deus. Só Cristo pode apaziguar o nosso relacionamento com Deus. E Ele morreu na cruz para fazer isto, para levar o nosso pecado. Só Ele viveu uma vida perfeita de obediência, que nós não fomos capazes de viver. Somente pela fé nele é que eu recebo esta justiça perfeita. A morte dele e a vida dele
sendo imputada a mim pela fé, sendo aplicada a mim pela fé. E aí Deus então me recebe na sua presença, porque eu não trago mais comigo a minha justiça própria, que, como a Bíblia diz, é trapo de imundícia diante de Deus, mas eu trago a justiça perfeita daquele que me representou aqui neste mundo, tanto na sua vida quanto na sua morte. E agora Deus então me aceita na sua presença. Eu posso ter paz com Deus. De fato, queridos, nós precisamos entender isso. Aquelas pessoas que, pela graça de Deus, tiveram os seus olhos desvendados para entender o seu real estado diante de Deus, de guerra, de inimizade, de desavença com Deus. Essas pessoas, rapidamente correram para os braços de Cristo, buscaram refúgio em Cristo, buscaram crer em Cristo para a sua salvação, porque elas entendem. Pelo Espírito Santo elas entenderam o que é estar em guerra. E hoje elas entendem também o que é estar em paz. Os benefícios da paz. Elas se regozijam nessa paz. E quando nós anunciamos o Evangelho é porque nós também desejamos que você tenha o seu relacionamento apaziguado com Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas acham que a gente prega o Evangelho por N motivos, por motivos interesseiros, porque temos algum interesse escuso. Mas em síntese, nós pregamos o Evangelho porque assim como nós entramos em paz com Deus, nós queremos que as outras pessoas também possam estar em paz com Deus, desfrutar desses benefícios. Terceira aplicação: aqueles que já foram justificados, mas que andam abatidos, andam tristes, andam infelizes. Lembrem-se do terceiro efeito da justificação que foi mencionado aqui pelo apóstolo Paulo. A nossa alegria está na certeza de participarmos da glória de Deus quando Jesus retornar. Veja, se a sua alegria for baseada nas coisas deste mundo, por exemplo, for baseada em pessoas, se a sua alegria for baseada em bens materiais, se a sua alegria for baseada em uma situação favorável, uma situação de vida favorável, você vai perder a sua alegria muitas vezes. A sua alegria, ela vai estar em altos e baixos. Mas se a sua alegria estiver nas promessas de Deus, na expectativa da glória dele, você vai ter uma base firme para você poder se alegrar, mesmo quando há lutas, mesmo quando há dificuldades, mesmo quando há momentos de dor, de luto, de tristeza, mas você vai poder ter alegria, você vai poder se regozijar, certo? Nós vamos ver isso aqui na próxima semana, porque na sequência do texto, Paulo vai falar que por causa da justificação pela fé, nós podemos nos regozijar até nas tribulações. Ou seja, muda até a maneira como eu enfrento as dificuldades, as provações, as tribulações desta vida. Porque até nelas eu posso me alegrar no Senhor. Em Romanos 8, verso 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui, queridos, Paulo vai mostrar que não somente nós vamos ver a glória de Deus, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, como também há uma glória de Deus, a ser revelada em nós e por meio de nós. Em outras palavras, Paulo está falando da nossa glorificação que ocorrerá quando Jesus voltar. E de fato, meus queridos, isso deve trazer alegria para o nosso coração.
E de fato, meus irmãos, se nós andamos tão tristes, tão ensimesmados, angustiados, sofrendo, será que não é porque nós estamos colocando o nosso foco nas coisas desta vida e nos esquecendo da nossa maior riqueza, do nosso maior tesouro, a glória da qual nós teremos parte? Queridos, que nós possamos refletir sobre essas verdades, que nós possamos, de fato, crer naquilo que a palavra de Deus diz, colocando em prática nas nossas vidas, vivendo a palavra. É importante que eu e você entendamos o Evangelho e que possamos aplicá-lo em nossas vidas a cada dia. Nós precisamos fazer esse exercício. Eu preciso, de fato, entender que é um fato eu estou em paz com Deus. E isso vai me trazer paz no coração. Eu vou sentir a paz. Eu preciso saber não apenas que eu tenho acesso a Deus, mas eu preciso fazer uso desse acesso. Eu preciso estar na presença de Deus constantemente, para que eu possa ser fortalecido, encorajado, abençoado. Eu preciso não apenas saber que eu devo me alegrar na minha esperança, na glorificação final, mas eu devo buscar a cada dia me esforçar para isso, para não manter o foco aqui nesta vida, mas naquilo que realmente é precioso, naquilo que realmente importa, na glória que há de ser revelada a nós e em nós. Que Deus nos abençoe. Amém.